Ontem, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente agora atual do Brasil, Lula, assinou em uma canetada só, assinou 12 decretos e uma medida provisória, que entre eles determina a CGU a análise dos sigilos impostos por Bolsonaro e aqueles que sejam considerados desnecessários que sejam removidos. Também foi assinado o decreto que inicia a reestruturação da política de controle de armas e a proposta para retirar os Correios, a empresa brasileira de comunicação e a Petrobras dos estudos do Programa Nacional de Desestatização. Em seus primeiros minutos, foram assinados 12 decretos e uma medida provisória. E para explicar as implicações das políticas públicas desses atos e cada um desses decretos, trouxemos ao meio-dia em Brasília os especialistas Valdir Simão, que é ex-ministro da CGU, e também Matheus Soares, que é especialista, advogado da Barral Parente Advogados, que já está aqui no meio-dia em Brasília para conversar com a gente. Sejam bem-vindos. Bom dia, Kis. Bom dia, ministro. Bom estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes também. Bom dia, pessoal. Bom dia, ministro. Bom dia, Matheus. Muito obrigada por vir ao meio-dia em Brasília conversar com a gente e explicar o impacto desses decretos, desses atos que foram assinados ontem. E eu começo esse debate já direcionando a pergunta para o ex-ministro da CGU, Valdir Simão, para perguntar qual o impacto, principalmente, do decreto que determinou o fim do sigilo dos atos aí do Bolsonaro, já que existe toda uma teoria da conspiração em torno disso. O pessoal já levantou diversas hipóteses. Qual a sua avaliação, ministro? Bem, mais uma vez, bom dia, Kis. Veja, primeiro, a gente não pode viver um vazio jurídico e nem político, né? Então, as medidas ontem tomadas pelo novo presidente, elas se justificam. Numa transição civilizada, né, Kis, o governo que está saindo não deveria emitir tantos atos normativos já no final do seu mandato. E mais que isso, deveria, pactuado com o governo que entra, emitir os atos necessários para o início do próximo governo. Eu cito como exemplo a estrutura do próprio governo, a estrutura organizacional, criação de ministérios, de estruturas de autarquias e fundações. Mas não foi o que aconteceu. Então, esses atos são necessários exatamente para que o governo comece já trabalhando a partir de hoje, porque é isso que se espera dele. Com relação à questão do sigilo, veja, como você falou, tem um fetiche aí, mas de fato a gente percebeu no último governo uma queda na qualidade da transparência pública. A transparência pública é algo essencial numa democracia. Todo governante tem que prestar contas, é direito da sociedade acompanhar o dia a dia da gestão pública. E isso se dá a partir da transparência ativa, aquela que está nos sites, no acesso à informação que não está disponível nos sites, e houve uma perda de qualidade, em especial para a classificação de informações. O que é isso? Determinado assunto, informação que pode colocar em risco, por exemplo, segurança nacional, é direito do governante classificar como ultrassecreto, secreto. E mais que isso, a própria Lei de Acesso à Informação estabelece que informações pessoais elas são restritas, elas só podem ser divulgadas com consentimento da pessoa. E aí, então, são informações que têm a ver com a intimidade da pessoa. Mas me parece que houve aqui uma elevação enorme do que é restrito nesse campo, e a prática é assim, Cris. Quando há um documento, um processo, por exemplo, disciplinar, que envolve alguém, e dentro do processo há informações restritas, pessoais, você taja aquele pedaço. Você não inibe o acesso ao documento todo. E o decreto do presidente vai em linha com o que a própria lei de acesso à informação estabelece. A lei estabelece que a cada 4 anos, no máximo, aquela comissão mista de reavaliação de informações, ela precisa revisar todas as informações classificadas. Isso não vinha sendo feito. Então, é importante esse processo em que o próprio governo vai revendo as classificações em todos os órgãos e, se for o caso, rever a classificação para que essa informação possa ser divulgada. Então, é um ato, além de tudo, é um compromisso do próprio presidente, mas tem a ver com o prestígio que a gente tem que dar à transparência pública. Perfeito, ministro. Eu passo a palavra para o Matheus Soares
fazer uma análise especialmente voltada para esse sigilo. Lembrando que ontem, só para deixar quem nos assiste aí ciente do que aconteceu, os decretos versaram sobre reestruturação da esplanada dos ministérios, recriação do Bolsa Família no valor de R$ 600, prorrogação da desoneração dos combustíveis por 60 dias, decreto que reestrutura a política de controle de armas, que foi inclusive um dos grandes focos também das notícias de ontem, reestabelecimento do Fundo da Amazônia, revogação do nome do Jair Bolsonaro, que, segundo a nova gestão, incentivava o garimpo ilegal na Amazônia. Enfim, os decretos voltavam muito sobre isso e também teve o despacho que nós acabamos de falar sobre a CGU, para que ela avalie, no prazo de 30 dias, decisões sobre os sigilos impostos por Bolsonaro em documentos da administração pública. Eu volto a palavra para o Matheus Soares fazer a análise, especialmente sobre esse decreto aí relacionado ao sigilo. Perfeito, Kis, obrigado. Em aspectos gerais, eu estou muito alinhado ao que o doutor Simão comentou. O que me parece é que, de fato, Lula efetiva uma promessa eleitoral que havia anunciado, e não apenas isso, mas no próprio discurso de posse ontem na Câmara dos Deputados, ele dá essa ênfase à necessidade de aplicação e retomada da aplicação da Lei de Acesso à Informação, principalmente na sua modalidade ativa, ou seja, quando os órgãos públicos voluntariamente disponibilizam as informações à sociedade. E o que a gente percebe é que, de fato, esse despacho ele vem provocado por alguns episódios que parecem ser até controversos quando a gente analisa ali à luz da Lei de Acesso à Informação, que era justamente um mecanismo utilizado para a condução dessas determinações de sigilos, como o doutor Simão comentou, até a períodos de 100 anos. Né? Nós temos casos como, por exemplo, o assassinato do senhor Genivaldo Jesus Santos, naquele episódio da, abre aspas, né, Câmara de Gás, que foi feita ali, né, por uma ação da Polícia Rodoviária Federal. Questões relacionadas, por exemplo, à visita de pastores ao Palácio do Planalto estão acobertados por essa determinação de sigilo. E talvez o que cause ainda mais alarde no âmbito do interesse público, questões relacionadas à aquisição de vacinas. Né? Então, são questões que, de fato, precisam ser revisitadas. A Controladoria Geral da União, que é o órgão que vai conduzir essa avaliação, né, nesse período de 30 dias determinado no despacho do presidente, está sendo liderada ali por um profissional que é extremamente capacitado, tem bastante experiência nos campos de compliance, né, participou da vida pública no âmbito do Conselho Administrativo, que é o Vinícius Marques. Então, eu acredito que, mais do que ações pontuais de revelar sigilos da gestão anterior, seja de realmente restabelecer a transparência tão cara ali à gestão pública e ao acesso à informação dos particulares, né, que não por outro motivo existe a lei. Perfeito. Eu devolvo a palavra para o ministro Valdir Soares, com mais um questionamento. Como eu falei no começo, há toda uma expectativa e há toda uma teoria da conspiração em torno desses sigilos e até levantam a hipótese de talvez a quebra desses sigilos possa levar a uma possível prisão do Jair Bolsonaro. A sua avaliação, esses sigilos, a quebra dos sigilos vai ocasionar ou pode ocasionar uma possível prisão, ou isso não vai ser, não existe nenhuma possibilidade nesse sentido? Veja, as coisas não são assim automáticas, né? O acesso à informação serve exatamente para que a população, o sistema de controle, verifique se há desvios de conduta de determinado governante, de determinado agente público. Claro que, se for identificada alguma questão que possa envolver a responsabilização administrativa, civil, até penal, haverá necessariamente uma apuração pelos canais formais, respeitado o devido processo legal, o direito de defesa. Então, não há uma associação direta entre uma coisa e outra. Como eu disse, a transparência é essencial para, eu diria, não é, Matheus? Eu acho que você concorda comigo, que a transparência protege o gestor. Né? Na medida em que meus atos estão sendo acompanhados, escrutinados pela opinião pública, pela imprensa, isso me dá também segurança de que eles serão adequadamente avaliados quando submetidos a um processo formal de prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por exemplo,
quando verificado pelo Ministério Público, porque a luz, né, a transparência, o acesso à informação vai permitir que, eventualmente, uma decisão do gestor que tenha sido equivocada, ela possa ser corrigida a tempo. E isso pode acontecer, quer dizer, nenhum gestor público é imune a um eventual erro de interpretação. Acho que o nosso ex-ministro Civil caiu. Eu volto, devolvo a palavra para o Matheus Soares para comentar o mesmo assunto. Não, mas eu acho que nós íamos na mesma linha, Kis. O grande ponto da transparência, como o ministro comentava, era justamente essa possibilidade de que, por meio do escrutínio público, e não por outro motivo existe a transparência, né, você consiga realmente avaliar com detalhes os erros e eventuais acertos também. É importante dizer que a gente está tratando, como eu comentei na minha fala anterior, de questões sensíveis, como a aquisição de vacinas. Existem casos relacionados aos próprios filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, você vê ali a utilização do sistema de transparência, que, na verdade, ou melhor, de não transparência, para casos muito subjetivos, né, muito pessoais, ao invés de se concretizar o que, de fato, permite a Lei de Acesso à Informação, que traz essas hipóteses de restrição em caráter muito excepcionais, né? Mas o que a gente tem aqui são questões que parecem muito ligadas à própria figura pessoal do ex-presidente, né? Questões como o escândalo das aspas, né? Rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro. Então, assim, são questões que são sensíveis, são temas que tem um peso político, a gente compreende isso, mas que não podem ficar absolutamente acobertados ou imunes de qualquer tratamento público. Perfeito. Acho que o ministro Valdir Simão voltou, ele já está aqui no estúdio com a gente novamente. Valdir Simão, nos escuta? Ainda não? Matheus, vamos fazer uma análise, ele voltou aqui, acho que ele está aqui. Só para esclarecer para quem está nos vendo aí, o ministro está em trânsito, acabou de sair do aeroporto, deve estar chegando da residência, se não me engano, e ele está aqui cedendo o espaço do tempo dele para vir conversar com a gente. Sem problema, ministro. Voltando um pouquinho sobre a nova gestão do Lula, ele prometeu, inclusive ontem, em seu discurso de posse, que vai tratar com total transparência o governo, como o senhor mesmo falou, que é uma das principais razões de um governo existir, que é a transparência, de mostrar para a sociedade. Como é que o senhor avalia que vai ser a gestão do Lula agora nesse mandato? A fala do presidente, eu acho que foi muito forte nesse aspecto, não é? Vamos considerar que, durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, nós tivemos um incremento muito grande no quesito transparência, na Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência Pública. Então, a transparência e o diálogo com a sociedade é uma marca do governo, foi uma marca do governo do presidente Lula, e certamente será também nesse governo. Como disse o Matheus, a CGU é um órgão de altíssimo nível do ponto de vista de formação dos seus quadros, e vai ser comandada por alguém que também é craque, é muito experimentado em administração pública, é uma pessoa correta, competente, que é o Vinícius. E todo o conjunto de governo me parece que está alinhado nessa questão de prestar contas a tempo e a hora, e nós não podemos negligenciar esse aspecto. De um lado, tem que haver um controle social, e eu sempre defendo assim, que esse controle seja feito. Acho que o ministro caiu. O ministro nos escuta. Matheus Soares. Não, de novo, acho que não podia também deixar de estar alinhado. A gente tem que, né, relembrar que a própria Lei de Acesso à Informação, uma lei de 2011, que data ali justamente do período em que nós estávamos no governo do PT, é evidente que há muito a ser implementado. Eu acho que o governo, um ponto que a ser experimentado ainda, é justamente a questão da conciliação da transparência com a digitalização do governo, que mérito seja dado também à gestão do presidente Jair Bolsonaro, que avançou bastante no que diz respeito à digitalização do governo,
Minha perspectiva é bastante positiva também nesse sentido, e evidente que a transparência que se preza, digamos, por um lado, se aplicará também a esse governo, então é importante que esse governo se mantenha coerente como o próprio Valdir e o próprio presidente Lula comentou, foram pontos muito contundentes, né, no discurso de posse perante os líderes estrangeiros e também representantes no Congresso Nacional, que era a questão do governo trazer não apenas a sociedade para dentro das decisões públicas, mas também de promover proativamente essa transparência. Então, é algo para se monitorar, mas que tem boas chances de ser bastante positivo, bastante bem sucedido, né? Uma iniciativa bem sucedida do governo. Perfeito. O ministro está aqui de novo com a gente. Ele está mencionando que toda vez que alguém entra em contato, liga para ele, a ligação cai. Eu recebi aqui sua mensagem, ministro. Só para avaliação final, em relação à perspectiva, em relação a esse governo agora, voltada à lei de acesso à informação. Como eu vinha dizendo, é marca registrada dos governos do PT essa questão de homenagear a transparência e diálogo com a sociedade. Eu acho que a gente já está preparado para um novo salto de qualidade em matéria de transparência. Ou seja, que a gente coloque ainda mais informações disponíveis para a sociedade, para que a sociedade possa exercer o controle social, para que a sociedade possa opinar sobre as políticas públicas. O presidente Lula ontem falou no seu discurso sobre o portal da transparência. Veja a importância que é essa questão para o presidente Lula. E, portanto, a minha expectativa é muito positiva. Eu tenho convicção de que todo o governo estará alinhado nesse aspecto, interagindo de forma bastante própria, responsável e tempestiva com a sociedade nas requisições de informações. E, como eu disse, isso eu recomendo para todos os gestores que quanto mais informação, melhor para a proteção do próprio gestor e se evitar o fenômeno que a gente convencionou chamar de apagão das canetas, em que as pessoas têm medo de tomar decisão. As decisões dos administradores públicos, gestores públicos, elas têm que ser escrutinadas. E eu prefiro que essas informações, as decisões sejam escrutinadas, sejam avaliadas tempestivamente no momento em que elas estão sendo tomadas, do que depois de 5, 10 anos em que você não tem necessariamente informações sobre a atmosfera, em que situação aquele decisor tomou aquela decisão. Então, essa a minha avaliação geral. Eu sou bastante otimista com essa questão da transparência e haverá certamente, por parte do governo, uma resposta a esse clamo da sociedade por diminuição de classificações, de sigilos e transparência plena nos atos do governo. Perfeito. Ministro, só aproveitando a sua presença aqui no programa, para quem nos assiste entender também, ontem foi assinado o decreto. Quanto tempo, em média, a CGU demora para analisar a pertinência da divulgação desses sigilos, para a sociedade tomar conhecimento do que foi aí mantido em sigilo durante o governo do Jair Bolsonaro? Olha, o decreto fala em 30 dias. Agora, assim, a gente precisa, é necessário que se faça, e isso não é qualquer tipo de retaliação, a lei prevê isso, é necessário que se avalie todas as classificações, em todos os ministérios. É isso que a Lei de Acesso à Informação estabelece. E isso, eventualmente, depois que forem levantadas e inventariadas todas as classificações, é que você pode estabelecer um prazo adequado. Certamente, se não for um prazo de 30 dias, será um pouco mais, mas é importante que, na medida em que esse processo evolua, as informações, a sociedade tenha acesso às informações de forma, mais uma vez, transparente, né? Então, eu acredito que não é um prazo tão longo, demorado, mas tem um dever de casa antes de levantar todas as informações classificadas. Perfeito. E para a gente finalizar esse debate, voltando um pouquinho sobre os outros decretos que foram assinados, a gente percebeu que teve muita coisa, né, Matheus, voltada para a questão também ambiental. Houve uma preocupação do presidente Lula em focar os decretos também, além da questão ambiental, porte de armas e privatização. Qual a sua avaliação sobre esses decretos de uma vez só? Parece que o Lula já chegou aí com os 2 pés na porta, já tentando
mostrar que veio e mostrar a marca do governo dele. Foi isso mesmo? Perfeitamente, Kis. Eu acho que só fazendo um breve comentário sobre a questão do meio ambiente, eu acho que para além da iniciativa do Brasil, né, através do governo Lula, retomar o protagonismo que possuía no ambiente nacional e internacional de proteção ao meio ambiente, o governo Lula ele volta com uma característica que é típica, que a gente viu nos últimos governos e também com a continuidade do governo Temer, que é a característica assemblear do seu governo, né? Então, um dos decretos também trata da recriação do CONAMA, que é um conselho voltado à elaboração de políticas públicas e normas de meio ambiente. Nós temos também a possível retomada do Conselhão, né, o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, que denota esse interesse do governo em dialogar com a iniciativa privada, o que por si só é muito positivo. Mas sobre a questão dos decretos de armas, foi um primeiro passo, certamente, que o governo dá, no sentido de enfrentar uma questão que já tinha sido tratada como prioritária, principalmente nas falas do ministro Flávio Dino, e no sentido de reestabelecer uma política de proteção e de segurança mais voltada na proteção social e em políticas públicas em caráter mais macro do que o exercício ali do direito de defesa, né, assim suportado pela gestão passada, pelo indivíduo. Na verdade, não houve, com o decreto assinado pelo presidente Lula, uma restrição absoluta ao porte de arma ou uso de armamento de fogo, mas sim uma determinação, primeiro, ao controle da distribuição desses armamentos, né, com a suspensão da emissão de novos registros de CACs, né, caçadores, atiradores e colecionadores, a limitação ao estabelecimento de novos clubes de tiro que, por estarem funcionando, permitiam que esses indivíduos CACs portassem suas armas de fogo, e uma limitação quantitativa, permite ali uma porte ou uma posse de pelo menos de tão somente 3 armas de fogo de baixo calibre, né? Em resumo, Kis, o que a gente viu aqui foi um primeiro passo no governo de primeiro entender qual que é essa realidade. O Brasil, houve uma flexibilização muito grande no Brasil relacionada ao uso de arma de fogo. Então, haverá um recadastramento dessas armas de fogo e, novamente, né, a concessão de armas de fogo mediante preenchimento de requisitos, que era um pleito social também bastante relevante. Isso é, aptidão técnica, aptidão psicológica e comprovação de necessidade, na medida que se entende que o porte de uma arma de fogo não é um mecanismo essencial de defesa da vida. Há um debate forte sobre isso, nós sabemos, mas na visão do governo, né, então, não se trata de uma medida emergencial para a proteção da vida pelo indivíduo. Então, haverá ainda uma regulamentação, muitos dos artigos do decreto falam em regulamentação, ainda não se sabe como virá, mas certamente está dentro de uma das prioridades do Ministério de Segurança, do Ministério de Justiça. Perfeito. Nisso, para a gente encerrar, ontem os decretos já mostram a cara do governo Lula, muito parecido com o que ele vem fazendo, o que ele fez aí nas outras gestões, né? Foco no meio ambiente, foco na questão da pobreza também, que ele mencionou, inclusive, isso no discurso de posse, e também foco nessa questão do desarmamento. E assim, como você disse, você já tem a cara do governo, mas é uma cara modernizada, né? Que vai privilegiar, certamente, a agenda digital, que, como o Matheus disse, ganhou fôlego nos últimos anos, e a gente precisa da tecnologia para melhorar a qualidade dos serviços públicos. A criação do Ministério da Gestão e da Inovação também eu acho que é uma boa notícia, fazer com que toda a área de funcionamento do governo seja centralizada e coordenada por uma única pasta, diminuindo tanto as assimetrias entre as decisões dos diversos órgãos, e a recomposição do Ministério da Fazenda com seu tamanho adequado, que já é muito grande, o Ministério da Economia, fazer com que o processo decisório fosse muito truncado, e eu acredito muito que essa formatação do governo, e como o presidente falou, sem aumento de despesa, ela vai contribuir para que haja uma maior interlocução, maior foco nas políticas públicas, e fazendo com que a área de funcionamento seja azeitada em todas as áreas, todos os ministérios com essa agenda digital bastante forte, com uma agenda de transparência também bastante forte, de controle interno, que é necessário,
né, e com uma coordenação adequada da atuação das estatais. A minha expectativa é bastante positiva. Perfeito, ministro. Agradeço a sua gentileza. Matheus, quer complementar? Matheus Soares. É isso, eu acho que o governo ele realmente ganha uma nova cara, ele vem com mais ministérios, a expectativa é que isso, de fato, não implique aumento de despesas, mas que dê autonomia e flexibilidade para o governo gerenciar as tantas frentes aí que nós precisamos para esses próximos anos, né, que, como o Valdir falou, trazem novos desafios, uma cara do governo passado, mas com desafios, né, e instrumentos muito modernizados, atualizados, principalmente mediante o uso de tecnologia e novas técnicas de gestão pública, né? Então, também me sinto otimista de que o governo consiga fazer essa articulação de maneira mais facilitada e continuar nesse desenvolvimento em prol das promessas de campanha e também dos objetivos ali que foram apresentados ontem e nas últimas semanas. Perfeito. Muitíssimo obrigada ao ministro, muitíssimo obrigada, Matheus Soares. Obrigada pela gentileza de vir ao Meio Dia Brasil explicar para a gente esses decretos que foram assinados ontem, os impactos dele na sociedade, especialmente voltado aí para a quebra de sigilo. Obrigada pela gentileza. Tchau, tchau.